O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto e hoje aqui estamos com o Diego Gavazzi. Ele é apresentador e editor-chefe do RJ1 da TV Rio Sul. Tudo bem, Diego? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Vamos fazer o brinde para iniciar o bate-papo. Saúde. Um pouquinho já. Diego, e todo início de podcast a gente gosta de saber de onde que é a pessoa, o que ela fez até chegar nos dias atuais. Mas eu falo muito, você me corta, senão eu vou ficar uma hora só nessa resposta. Não, mas eu adoro o entrevistador que fala bastante, que eu fico aqui tranquilinho, só escutando, tomando minha aguinha. Eu sou de Resende mesmo, cara. Nascido e criado. Nasci em 15 de maio de 1983, no Hospital Summer. Caraca. Tenho 41 anos, sou o marido da Gabriela, 18 anos. Pai da Isabelle, do Felipe e do Lucas. 3? Caraca. A Isabelle tem 21, o Felipe tem 17 e o Lucas tem 6. Nossa, bastante diferença aí pro último. Já, né? Nossa, eu quero um sóide, já tá bom. Já tem um sóide, pra mim já tá ótimo. Mas é bom que os dois ajudam a cuidar, né? Você foi malandro nisso aí, né? Bom, e para falar do jornalismo, né? Eu estudei na Faculdades Integradas Teresa Dávila, de Lorena. Então, eu achava até que você era pros lados de lá por ter feito a faculdade lá. Não, mas eu sou daqui mesmo. E voltava todo dia. Caramba. 1h30 de van. Foi fácil, não. Essa Dutra todos os dias. Dia, 80, durante 4 anos? 4 anos. Caraca. Tem até uma história engraçada que eu conto. Tinha um motorista da van que levava a gente. Ele tinha uma cicatriz enorme aqui na testa, né? E, pô, não vou perguntar pro cara logo de cara, né? Aí depois você pegou uns meses de intimidade, assim, que eu fui na frente, um dia aleatório. Aí eu falei, fulano, o que foi essa cicatriz aí? O que aconteceu? Ele, eu dormi no volante na Serra de Angra. Não, ainda bem que a gente tá indo pro outro lado agora. Eu falei, pô, fica até tranquilo agora. Lembrou uma vez que eu tava indo de van também, mas indo pra uma balada. A gente bebendo, esquenta, né? A gente virou pro motorista, quer um gole? Ele falou, não bebo. A gente, graças a Deus, ele não aceitou. Foi um teste que a gente fez, mas não, graças a Deus ele passou no teste. Com certeza. Se ele aceita, ferrou. E aí eu fiz 4 anos lá, me formei em 2005. Vou tentar resumir, tá? Não tem problema não, pode ficar sossegado. 2005, cara, fazer 20 anos já. Quando eu começo a fazer as contas, quando eu me formei, é assim também. Aí eu comecei a trabalhar na TV Aparecida em 2007. Esse era mais um motivo que eu achava que você era de lá. No finzinho de 2007. Eu consegui entrar lá muito também porque eu conhecia muita gente lá, a TV era nova e tinha muita gente da faculdade trabalhando lá, né? Então... Você se formou em 2005 e entrou em 2007? 2007 na TV Aparecida. Até então eu trabalhava no Colégio Salesiano, lá de Resende, que eu estudei lá a vida inteira, trabalhei lá há muito tempo também. Aí trabalhei no Salesiano em 2001 e 2007. No finalzinho eu saí, fui para Aparecida, só tinha o Felipe e o Lucas, né, já era casado. E aí a gente foi morar em Guaratinguetá. Aí morei... Colado é Aparecida, tem quase uma Colado, cidade só. Era 6 quilômetros da minha casa até a TV. Que é no próprio santuário ali, né? Então, isso que eu ia perguntar, se a TV já era no mesmo lugar. É do outro lado da rua. É debaixo de um viaduto ali, não é? Tem um viaduto e tem a passarela também, né? Você entrando em Aparecida, o santuário é todo do lado esquerdo. Aí a TV é lá no finzinho do lado direito, que é o prédio da rádio e da TV. Aí meu último dia na TV Aparecida foi em 2009, no dia 12 de outubro. Que era uma segunda-feira. Aí Dia a gente... de Nossa Senhora. Exatamente. Porque assim, o convite aqui para a TV veio no fim de setembro. Então foi o tempo da gente... eu conversar aqui, aceitar o convite, ajeitar as coisas lá, e aí me pediram para fazer um último evento no dia 12, que era um programa especial pelo dia da Nossa Senhora. Aí no dia 13, que era uma terça-feira, eu já vim para cá. Aí no dia 14 foi minha primeira matéria. Vim como repórter. Lá você ficou como repórter? Lá eu era repórter e tipo um co-apresentador, porque eu não trabalhava no jornalismo diário lá, era um programa de entretenimento, que era semanal. Era o Te Vendo e Aprendendo. Era toda terça-feira, 2 horas de programa ao vivo, com 4 blocos de meia hora. Então, assim, na maior parte do tempo, a gente fazia... Então, esse bloco de meia hora, ele tinha sempre um entrevistado e uma reportagem. Então, uma reportagem de 8, 9 minutos, e o restante do tempo, uma entrevista de 15 a 20 minutos com o entrevistado. E era temático, né? Então, por exemplo, um programa sobre inverno. Aí você tinha um bloco com as doenças de inverno. Aí tinha uma reportagem e um médico. Tudo ao vivo. Aí no segundo bloco tinha... roupas de inverno. E nessa vibe. Então sempre tinha um tema que a gente procurava desmembrar.
E aí tinha uma apresentadora, e eu era repórter, eu fazia matérias e também ajudava a apresentar. Aquela época tinha só e-mail para contato, né? Então eu ficava lá. Era o Louro José, né? Chegou um e-mail aqui com uma dúvida. Isso aí. Aí eu ficava... E só tinha e-mail, não tinha rede social nem nada. Mas chegava bastante coisa. Enfim. Na época já tinha o quê? Orkut, talvez? Pô, acho que já... Não, tinha. Orkut, né? mas a gente não usava, era só e-mail. Porque aí o pessoal mandava pergunta, comentário e dúvida para quem estava lá sendo entrevistado. E aí eu entrei aqui na TV em outubro de 2009. A primeira matéria foi em Volta Redonda. Foi aqui em Volta Redonda com o seu Bené, do Laranjão. Não lembra? Faz 15 anos já. Né? Eu tô aqui há 5. Não, então você não vai lembrar. Seu Bené do Vila Rica Tiradentes. Sabe o Lata Velha? Então lembrei. Então linkei quem é, então. Ele ia participar do programa. Ele ia ainda? Porque assim, o programa ia... Não, já tinha gravado, né? O programa ia pro ar no sábado. Aí a minha primeira matéria foi numa quinta-feira, fazendo a expectativa da vizinhança pelo programa de sábado. Essa era a matéria. Mas a vizinhança também não tinha visto o carro? Não. O carro não tinha vindo pra cá, não. O carro só vinha depois que o programa fosse pro ar. Aí no sábado, passou o programa de tarde... E ele desfilou com o carro de noite pelo bairro. Aí eu fiz essa matéria. Aquela caminhonete, eu lembro que tinha tipo um glitter. Laranjão, eu não sei o que deu. São 15 anos já, né? Eu sei que ele foi candidato a vereador esse ano de novo. Mas a caminhonete, eu não sei. Ele fazia frete, né? Com a caminhonete. E aí eu não sei o que deu. Não sei se ajudava quem souber pode colocar aí nos comentários. Por favor. E aí... Enfim. E aí... Eu também já ouvi. Prefiro não falar. Claro que fui eu que falei. O áudio tá vazando aqui. Coisa. Aí? Veio uma voz aí. Ponto eletrônico. Aí em 2009 eu entrei, em 2010 em janeiro eu já comecei a apresentar eventualmente, mas sempre de repórter, né? Aí eu apresentava fim de semana e feriado, né? Tipo, aquele apresentador eventual. Tinha bancada ainda, cara, sentado, nossa... Eu fiz 15 anos de TV agora, 13 de outubro, né? A gente tá gravando hoje, 22. Aí, 2010. 2012, maio de 2012, eu pego a apresentação da J1, mas ainda sendo repórter e apresentador. Então, eu ia pra rua fazer matéria e voltava para apresentar. Ou apresentava e ia pra rua de tarde fazer matéria. Setembro de 2013, eu passo a apresentar o RJ2, repórter e apresentador. Eu entrava, 2 horas, fazia uma matéria de tarde e voltava 5 e pouquinho para já me preparar para apresentar. No fim de 2017, aí eu saio da rua e viro editor-chefe do 2. Então, continuo apresentando, mas não mais como repórter. Aí eu assumo editor-chefe do jornal. Editor-chefe é o que decide toda a grade? É o que monta o jornal, né? É o que conduz o jornal e decide como que ele vai ser, digamos assim. Né? E toma as decisões que são necessárias para efeito de conteúdo e de abordagem e tudo mais, mas na nossa estrutura sempre com um apoio muito de perto da chefia, né? Talvez em outras estruturas você tem um editor-chefe que tem ainda uma autonomia maior. Não estou dizendo que eu não tenho, né, e que o editor-chefe não tem, mas é que pela nossa estrutura, pela proximidade, as nossas decisões, quando são decisões um pouquinho mais delicadas, a gente troca muita ideia com a chefia e isso é super positivo. Mas enfim, só para explicar o editor-chefe. E aí, no começo de 2021, eu saio do 2 e volto para o 1. E aí não como editor-chefe, como editor normal. Então, o RJ1 tinha um editor-chefe, eu era um dos editores que ajudava no jornal e apresentava o jornal. E aí, agora, em fevereiro de 2024, quem era o editor-chefe saiu, e aí eu assumi, desde o começo do ano, então eu sou editor-chefe e apresentador do 1. Viu? Só com essa resposta eu já levei um tempão, senão eu não paro de falar. Mas assim, até para iniciar, mas o que te motivou a seguir o jornalismo? Você sempre foi curioso, igual você falou, viu a cicatriz do cara, teve que perguntar? Pô, cara, nunca tive sonho assim, não. Foi bem de paraquedas, assim, e mais uma questão de conveniência do que de correr atrás, assim mesmo. Na escola eu sempre fui muito comunicativo, né? Sempre fui representante de turma, fui orador em todas as séries de formatura. Precisava alguém falar, já sabe. Diego, vai Diego. Eu tocava violão na escola, então eu tava sempre tomando a frente dos projetos, das coisas, festival de música que tinha. Eu participava de muita coisa, pastoral também. Nossa, o tempo de escola era muito bom.
Esses dias eu tava conversando essa semana com alguém, essa semana hoje é terça, então foi ontem. Tenho saudade do tempo de escola, mas não das semanas de provas. É a única coisa. Mas era muito bom, cara, era muito bom. E aí, na terceira série do ensino médio, que na época era no terceiro ano, teve aqueles projetos de profissões, né, que você tem que desenvolver alguma coisa mais concreta, um pouquinho mais aprofundada, escolher alguma coisa mais direcionada. Aí eu lembro... A gente é novo para fazer essa escolha, né? Não, agora para você ver, né? Hoje em dia, pelo menos na escola, no Salesiano, no mesmo lugar que eu estudei, que trabalhei, meu filho está estudando lá, o Felipe, né? Isabelle estudou lá, já terminou, e o Felipe está terminando agora o ensino médio. Está lá desde pequenininho. Eles têm uma disciplina que chama Projeto de Vida, que eu acho interessante, só que o adolescente sabe como é, né? Eu imagino que a minoria, pouquíssimos ali, levam a sério. A quinta série que dura até os 62 do homem ali. Projeto de vida, não sei o que lá. Não estou falando nem pro meu filho, não, porque eu imagino mesmo alguns comentários bem aleatórios que eu já vi ao longo dos anos. Mas aí o pessoal não leva a sério uma oportunidade boa que tem dessa disciplina, e aí quando sai, não sabe o que vai fazer, cara. Não tem um projeto de vida, sempre que tinha na grade ali uma oportunidade justamente para isso, né? E projeto de vida é muito sério, cara. Tipo assim, pode parecer besteira, mas é claro que tem gente que romantiza, que às vezes você se deixar levar é mais legal, né? E vamos ver o que a vida me reserva. Deixa a vida me levar. Exato. Tá. Tem os seus bônus essa questão, né? Você vai ter história para contar. Sim, bastante. Mas, pô, e assim, você planejar não é ser careta, né? Acho interessante você planejar mesmo, botar no papel mesmo. Já conversou sobre isso na RJ1. Pode parecer besteira, né? Pô, vou escrever meu projeto de vida. Vai, isso acredito que dá certo. Mas, enfim, eu não lembro do que eu tô falando isso. Não, porque você tá puxando o na escola, por que eu escolhi o jornalismo? Isso. Aí eu fiz, na feira de profissões, eu fiz publicidade, que na época, por algum motivo, me chamava mais atenção. Aí fiz um projetinho de publicidade. Mas naquela época, a gente tem idade próxima, houve o boom da publicidade. Isso era 2000, cara. Foi o ano que eu terminei o ensino médio. Eu terminei em 2003. Então, é isso aí. Isso é da idade do meu irmão, então. Aí fiz o projeto de publicidade. Só que eu gostava muito de história também, cara. E aí eu cheguei a fazer vestibular para história. Eu tinha um professor que faleceu super novo, anos atrás, o Paulo Ortolano, que me inspirou bastante. Eu gostava muito das aulas dele, me ajudou muito a gostar de história. E aí eu mexi alguns pauzinhos, faço história, faço comunicação. Aí o que eu lembro é o seguinte, cara. Era muito difícil passar para federal, né? Embora eu sempre fui bom aluno. Mas era muito difícil. E aí eu lembro que eu fiz para a UERJ, aí fiz uma fase, e eu não cogitei. Mas, por outro lado, pela realidade financeira da minha família, era muito difícil fazer particular, né? Fosse onde fosse, e qual curso que fosse. Só que o diretor do Salesiano, na época, que era o professor Mário Dias, um abraço, ele, não sei se ainda era coordenador do curso de História da Unisal, em Lorena. Em Lorena, você tem 2 faculdades salesianas, que é dos padres salesianos e das irmãs salesianas, né? Organizacionalmente, eles são institutos separados e se organizam e se desenvolvem separadamente. Embora, religiosamente, é uma congregação só, né? E aí, tanto que em Lorena, você estuda onde? Nos salesianos. Você estuda onde? Nas salesianas. É assim que eles se dividem lá. Mas as salesianas é o Santa Teresa, os salesianos é o São Joaquim. E os dois têm escola regular e faculdade. A Unisal é mais antiga, se eu não me engano. E tinha um curso de História na Unisal. E aí eu lembro que eu conversei com o Mário se era possível um desconto, né? Por ser da mesma rede ali. Eu estudei aqui a vida inteira, já estava trabalhando no colégio, né? Porque eu não fiz faculdade logo depois do ensino médio, eu fiquei um ano parado. Eu terminei em 2000, fui começar em 2002. Só que em 2001 eu já trabalhava no Salesiano. Eu me formei como aluno e em março eu estava trabalhando. Você imagina um moleque de 17 anos. Tirou só umas férias. E já fui trabalhar no Salesiano. Foi o primeiro lugar que assinou minha carteira. Aí papo vai, papo vem com o Mário, cogitou a possibilidade, então ele, não, vamos lá, conversa e tal. Aí conversando em casa, aí foi uma coisa puxou a outra. Bom, já que eu tô cogitando a possibilidade de fazer uma particular, vou ver também na outra, né, o que tem lá. E tinha alguns amigos que estavam indo para outra também, eu fui um pouco nessa onda. E aí na outra eu fui ver. Então você vê que eu fui mais pela conveniência, pelo local para estudar do que pelo curso, né?
E aí a FATEA, que era a Faculdades Integradas Teresa d'Ávila, agora se transformou em centro universitário, né? Agora é a Unifateia. Uhum. Eles estavam começando o curso de comunicação. Eram 4, né? Jornalismo, publicidade, rádio e TV e relações públicas. Era o 2º ano do curso. Aí eu fui e tal, aí eu, então vou fazer aqui para comunicação para ver. Só que na hora, cara, eu juro para você que eu não lembro que critérios que eu usei para escolher. Eu não escolhi publicidade, eu escolhi jornalismo. E aí era no mesmo dia do vestibular de História da FRJ, que eu já tinha feito a primeira fase. E aí eu decidi lá, não, vou fazer aqui na FATEA no jornalismo. Eu lembro até o dia que eu fiz o vestibular da sala, lembro direitinho desse dia. E foi isso. A memória sua é excelente, eu não lembro nem. Eu lembro mas eu formatos, não tinha sonho, assim. Tipo, igual a gente já conversou com algumas aqui que tinha. Assim, quando eu era criança, a minha brincadeira era entrevistar pessoas. Não, a minha não. É só ser comunicativo mesmo. E qual que é a diferença que você nota, assim, além de tamanho mesmo, mas você saiu de uma TV religiosa para uma TV aberta, vamos dizer assim? Eu vejo que eu posso te falar da diferença nem de estrutura. As duas TVs têm uma ótima estrutura. Mas, no meu caso específico, mais do trabalho do dia a dia mesmo, porque na TV Aparecida eu fazia matérias totalmente diferentes. Até a rotina nossa era diferente. O público-alvo também, dos programas e tal? Também, cara, embora por ser uma... Eu não lembro, eu não sei como é que tá hoje, mas na época... Posso estar falando besteira, mas na época, se eu não me engano, se você pegasse a grade da TV Aparecida e colocasse no papel, a maioria da programação não era religiosa, né? Então já era uma TV que naquela época, é lógico, ela tem lógico que tem o cunho religioso, mas desde aquela época, isso tinha 5 anos de TV, né? A TV Aparecida estava começando quando eu cheguei em 2007. Acho que era de 2004. Se for, tá fazendo 20 anos esse ano. E aí ela tinha vários programas que não eram... estritamente para o público religioso. O nosso era um deles, era o Te Vendo e Aprendendo, que era para o público jovem. A gente fazia matérias de todo quanto é tipo. É lógico que é adequado aos valores da empresa. Aí você tem uma linguagem, jeito. Exato. Natural que seja assim, né? Mas nada que comprometesse o nosso trabalho, né? A gente sempre foi bem livre para trabalhar. A gente fazia matérias bem legais. Sempre falo nos podcasts, né? A gente, assim, só para voltar, né? A rotina também era diferente, porque no jornalismo diário, você vai fazer uma matéria 9 horas da manhã, 11 horas você tem que estar com o texto pronto, porque às vezes ela já vai no jornal de 11h45, né? Só que lá é diferente, as matérias tinham 8, 9, 10 minutos, era uma mistura de jornalismo com entretenimento ali, uma linguagem mais descontraída até, dependendo do tema, e a gente saía muito para fazer matéria. A primeira vez que eu andei de avião foi lá. A gente passou uma semana em Brasília. Não. E a gente ia muito para São Paulo. Então a rotina era o seguinte: a gente saía um dia para fazer a matéria, fazia as externas que precisava. E aí no outro dia eu não saía. Eu ficava na TV para poder escrever a matéria, né? Decupava o material, olhava, pensava. Então a rotina era essa: sai num dia para escrever no outro. Totalmente diferente do hard news, né? Do jornalismo diário. Então, que eu só fui vivenciar aqui na TV. E aí na TV Aparecida eu já fiz matéria de sunga, já fiz matéria na praia, já dei selinho na Hebe, que é o clássico que eu sempre conto. Teve o selinho na Hebe. Tem vídeo disso? Tem, tá no meu TikTok. Não, a gente coloca aqui, né? Depois você põe aí. Você manda pra gente, a gente coloca aqui na tela. Aí já fiz muita matéria, teve roupa nova, muito legal. Esse da Hebe foi um dia que o programa era sobre televisão. E aí a gente fez bastidores de alguns programas, né? Aí eu fui no Raul Gil, fui na Hebe e fui no MTV na Rua. Lembra da Penélope? Sim. E a outra repórter foi na TV Cultura, fazer alguma coisa na TV Cultura. E aí ficamos o dia inteiro lá no SBT, dos bastidores da Hebe. Aquele dia teve Latino, NX0. E aí no finzinho, eu consegui entrevistar a Hebe, né, que não estava combinado. Porque assim, o diretor do programa foi super solícito com a gente, acompanhou a gente o dia inteiro, mas não batia o martelo que a Hebe ia falar com a gente, né? E acabou a gravação, e aí, cara, vai falar, não vai? Já tinha feito tudo que tinha que fazer. Aí ele, não, cara, aborda ela no corredor aí. Aí abordei no corredor, tanto que você vê o vídeo, tá no corredor de saída do estúdio. Bastidores mesmo. Aí foi uma entrevista rápida ali, mas ela atendeu a gente super bem.
Eu abordei, ela deu uma olhadinha pro diretor, ele fez assim, aí foi, né? E no fim eu pedi o selinho. Aí o Roupa Nova foi o dia de novelas. A gente fez um programa de novela. Aí eu fui na Globo, no Projac, antigo Projac, né? Hoje tem outro nome. E aí eu fiz o Bastidor de Caminho das Índias. A gente entrevistou Juliana Paz, o Rodrigo Lombardi. Murilo Benício, provavelmente? Não, acho que ele não. Ele Ele não, porque... mas era... A gravação de uma novela era muito complexa, São núcleos, né? né? Exatamente. A gente conheceu um pouquinho da cidade cenográfica e acompanhou também de dentro do estúdio. E aí foi para esse programa de novela. A gente foi lá pro Rio, entrevistar a Roupa Nova. Todos os 7 falaram com a gente na época. Maneiro. Muito bom. Porque eles também têm pouca música em novelas, né? 29. Caraca. Por isso que a gente entrevistou, porque era o... E assim, era 2008, né, cara? Agora já passaram. Exatamente. Você ter música em novela tinha mais força ainda do que... Não, fazia você vender muito CD, muito disco, enfim. Exatamente. E quais outros momentos marcantes você teve também agora na TV Rio Sul, assim? Afinal, são 15 anos, né? 15 anos, cara. Caraca, muitos cabelos brancos. Tem muito, cara. Tem muito. Algumas coberturas que me marcaram foi do... Eu tinha acabado de chegar na TV, você lembra aquela tragédia que teve em Angra? Do Morro lá? Do Morro, mas lá de 2010. Então, que desabou, pegou uma pousada? Isso aí. Eu participei dessa cobertura também, fiz uma entrada até de helicóptero pro jornal Hoje, na época. É claro que assim, a gente lamenta pela tragédia, pelas famílias, mas assim, profissionalmente falando, né, jornalisticamente falando, é um marco pra gente, porque a gente procura fazer o melhor, porque a gente sabe que tem ainda mais gente vendo, né? Então a gente tem uma responsabilidade ainda maior. De passar a informação exata. Né? Eu lembro que a primeira pessoa da matéria, isso era 2009, a dar a notícia foi a Denise Rocha, que era repórter da TV em Angra, e aí ela entrou por telefone no Jornal Hoje, com a Sandra Nemberg. Ela estava num barco indo para um dos locais atingidos, e aí ela entrou por telefone, que a gente chamava de fone pet. É um que aparecia a fotinha da pessoa, assim. Isso aí. Aí eu acho que... E era celular já ou não? Era celular. Eu lembro que pra gente, eu participei bastante de Resende mesmo, né? E eu lembro que o pessoal ia falando aqui por telefone e eu ia guardava rapidinho, anotava para entrar ao vivo. Então já foi um jornal praticamente todo dedicado a isso, né? E foi o jornal do dia 1º de janeiro, né? Porque aconteceu no Réveillon, bem no Réveillon. Foi bem na virada. E aí o nosso jornal de meio-dia foi só isso, né? Eu não sei nem se a gente conseguiu entrar com a Denise naquele dia, no nosso jornal. Deve ter entrado, não é possível. Pela importância da notícia. Deve ter entrado. Mas eu sei que eu entrei bastante. Eu entrei umas 3 vezes com isso. De Resende mesmo. Eu lembro que eu estava no Parque das Águas em Resende, chovendo a beça. E aí, acho que no dia 1º, no dia 2, eu fui para Angra também para ajudar, para participar. Fiquei acho que uns 3 ou 4 dias lá. Então, esses logo de cara já foi um desafio mesmo. Foi, cara. E o Teori Zavascki também, quando o avião caiu em Paraty também, a gente trabalhou 32 horas seguidas, cara. 32 horas seguidas. Para poder colher informação. E você vê que se você pegar aquelas 32 horas que a gente trabalhou, a gente acabou produzindo muito pouco, mas é porque a gente ficava muito... Por exemplo, teve uma manhã que a gente ficou a manhã inteira atrás de uma provável informação que tinha, se eu não me engano, o irmão do piloto do avião que moraria em um condomínio de Angra. Então a gente ficou a manhã inteira atrás disso e não vingou. Ou não procedia, ou ele não estava lá, não me lembro. E aí já corre para entrar ao vivo para a gente. Aí também depois a gente passou a tarde numa marina para entrar ao vivo para o 2. E a gente já tinha chegado na noite anterior para entrar ao vivo para o Jornal da Globo. E dentro disso tem muito deslocamento, né? Tem muita decisão a ser tomada. Então a gente passou a madrugada na marina que estavam saindo os corpos. Então aí saiu os corpos, saiu o rabecão com os corpos, a imprensa inteira saiu atrás. É aquela logística, a gente vai também, ou não vai porque já tem equipe da Globo no ML, aí a gente acabou indo. Então mais 1 hora e burdoada para chegar até o ML. Aí chegou no ML e realmente tinha uma equipe da Globo lá. Isso tudo a madrugada passando, cara. A gente foi pro Jornal da Globo 1 e pouco da manhã. E a madrugada passando, já chega na hora do Bom Dia Rio. Aí a equipe da Globo permaneceu no ML para fazer o vivo de lá e a gente se deslocou para a porta da delegacia para ver se tinha alguma movimentação lá. E não tinha ainda, né? Eu lembro que foram entradas ao vivo, assim, de muito improviso, porque
Enchia um pouco de linguiça. O jornal inteiro, a delegacia ficou fechada, cara. Então, o que a gente tinha para passar, porque a gente estava realmente ali de olho se haveria alguma movimentação na delegacia, né? Mas ao longo do Bom Dia Rio não houve. Enfim, então eu sei que até, e aí mais deslocamento de Resende para lá, depois deslocamento para voltar, a gente não ficou em hotel lá, né? Tocou direto. Acabou o RJ2, a gente entrou, aí a gente voltou. Eu sei que deram 32 horas, cara, se eu não me engano, seguidas. Essa foi marcante. Parque Nacional, a gente fez uma série no Parque Nacional do Itatiaia, que também foi muito bacana. Isso contando sempre vida de repórter, né? Vida da rua. Que é onde deve ser mais... vai ter uma história, você mais tem menos inédito, rotina, né? Você tem menos rotina e você consegue focar, você consegue se concentrar mais num foco só. Né? Porque hoje, como editor, ainda mais editor-chefe, você tem que abrir o leque e saber tudo que acontece no jornal inteiro. Nem sempre dá. Mas o desafio hoje é você estar por dentro minimamente do jornal inteiro. Tem uma noção de tudo. De tudo. E até para decidir qual vai ser a sequência, que horas cada coisa vai entrar, que tamanho vão ser os blocos, né? Como é que vai ser a sequência para você dividir nessa receitinha básica que a gente tem, né? E clássica, que às vezes começar com o jornal mais pesado, com as notícias mais pesadas, ele vai ganhando uma leveza até ao longo do jornal, né? Pelo tempo que a gente tem, pela demanda da região e pela nossa linha editorial, a gente tem boa parte do jornal mais leve, né, que tem muito serviço, a gente fala muito de saúde, a gente fala muito de direito do consumidor, né? Então a gente tenta isso tudo. E aí nas apresentações, cara, aí tem muita história para contar também, mas eu não lembro de nenhuma específica. Eu tossi hoje, né? Posso falar dela? Lógico. Justamente hoje. E assim, isso eu acho que é legal, isso aproxima do espectador e mostra também a flexibilidade que o jornal ganhou nos últimos anos. Até o fato de sair atrás da bancada, tudo isso. Exato. Da bancada a gente saiu já tem um bom tempo. E aí a cada vez que passa, e isso é uma estratégia da própria Globo também, né? Que não é por acaso, alguém acordou num dia e decidiu como vai ser. Isso tem estratégia, tem método, né? Tem razão de ser. Tem razão de ser. Então, e a gente segue, né? Então, quanto a gente está tentando cada vez mais se livrar um pouquinho do teleprompter, né? Conversar deixar mais. menos engessado. Exatamente. Estamos indo aos poucos, estamos conseguindo. Às vezes aqui a gente consegue, ali a gente precisa mais do texto certinho, porque não pode ter erro. Né? E aí hoje, por exemplo, eu fiz uma coisa que talvez 10 anos atrás... seria condenado. Ou haveria uma repercussão muito diferente, né? Assim, só pelo fato de ter repercussão já seria diferente, porque hoje nem teve nenhuma, né? Foi algo extremamente natural. Pessoal, vocês estão na casa das pessoas, Exato. Já são de lá, já. E o que aconteceu hoje, e já tinha acontecido uma vez, foi que na hora da previsão do tempo, que é um momento em que a Sol fala muito mais do que eu, né? Eu não aguentei, eu tive que interromper ela para tossir. E aí eu tossi 2 vezes ao vivo. Mas eu acho que... O ao vivo tem esses desafios. Tem. Eu acho que isso não compromete o jornal, pelo contrário. Eu acho que, na medida certa, aproxima... para não ficar muito... vai ficar falso, né? Exato. Também disso. Tem que ter equilíbrio também. Mas eu acho que, na medida certa, aproxima, né? A gente está tentando cada vez mais também colocar o espectador no jornal, né? Para ele fazer junto com a gente, comentando notícia, mandando um alô que seja... Né? Então, tudo isso faz parte de uma mudança de visão para a gente permanecer relevante e se aproximar cada vez mais do espectador. O que você falou aqui agora, lá daquela sua matéria que você foi para a eu fiquei com uma dúvida. Aconteceu algo aqui na região. A TV Rio Sul é aqui da região, tecnicamente vai ser uma matéria de vocês. Aí como que vem vai ter que entrar isso na Globo Nacional? Como que vem esse pedido, assim? A chefia faz essa negociação, né? Então, a gente tem uma pessoa hoje, ou até mais de uma, e a chefia em geral, né? Eles têm um contato direto, né? Isso operacionalmente, né? O WhatsApp ajuda muito isso, né? Então, a chefia tem canais com a rede, que a gente chama lá, a gente chama de rede, né? Para a gente tem algumas frentes de rede, né? Você tem os jornais de rede, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo.
Bom Dia Brasil Esses e são os Jornal nacionais mesmo. Bom Dia Brasil e Jornal Hoje tem uma flexibilidade maior, a afiliada consegue entrar mais fácil. O Jornal Nacional, até pela demanda, já é mais difícil, né? Tem uma régua um pouquinho maior, então para entrar é mais difícil. Importância de notícia, alguma coisa assim. Mas a gente... Relevância nacional. Não, também. E além disso, a própria rede decidir se é a gente que vai entrar, porque assim... a nossa proximidade com o Rio tem vantagens e desvantagens. Uma dessas é essa, embora hoje aconteça muito menos. Mas vamos voltar 15 anos atrás, na tragédia de Angra. Eu acredito que se fosse hoje, como já aconteceu em 2022, onde também teve uma situação parecida em Angra, de menor proporção, mas com muitos mortos ainda, infelizmente, abril de 22. Mas lá em 2009, vieram muitas equipes do Rio para cá. Muitas. Talvez hoje não viessem tantas e deixassem mais na nossa mão, né? Mas o trâmite é esse. A chefia vende as pautas. A chefia vende, olha, estamos com isso aqui, interessa a vocês? E aí começa uma negociação. Interessa. E aí eles se conversam. Interessa. Eu tenho, vamos supor que estou falando com alguém do Jornal Hoje, né? A gente consegue entrar bastante no Jornal Hoje. Então, a pessoa responsável do JH vai conversar com a nossa chefia, vai ver que espaço que tem, que espaço que interessam eles vão fazer avaliação, né? Essa notícia, para a gente aqui, diante das informações que a gente tem, vale uma nota, ou vale um VT, ou vale uma entrada ao vivo. Então, eles avaliam. E aí é uma negociação. Todo dia. Todo dia. Assim, é claro que todo dia que tem alguma coisa relevante que a gente possa vender, né? A gente fala vender, força de expressão. Vai vender o nosso peixe, né? Vender a ideia. Então você tem essa rede, Globo News também, tem um outro canal de contato que a gente entra bastante, Globo News. A gente entrou ontem, por exemplo, se eu não me engano, acho que entrou ontem com um advogado de Barra Mansa que foi assassinado em frente à escola. Bairro Santa Rosa, Giovana, acho que entrou. Maria também entrou esses dias com a Flip. A Flip a gente consegue bastante espaço dentro do Jornal Nacional. Você imagina que ali é o Brasil inteiro. A Maria entrou no Jornal Nacional. Foi um sábado, se eu não me engano. Teve Globo News, Jornal Hoje e Jornal Nacional. A gente brinca que fez barba, cabelo e bigode. E mais além também a gente tem o que a gente chama às vezes a gente entra também no RJ do Rio, né? Que é ali para Rio, região metropolitana. Ali, às vezes a gente entra também. Giovanni entrou hoje, de novo acho que foi com o advogado também, com o desdobramento, né? Porque ele foi sepultado hoje o corpo. Então é assim, a negociação é essa. Canais que a chefia tem com pessoas da rede, vende a ideia, negocia e vê qual a melhor forma de entrar. E também as dificuldades de trazer notícias diárias numa região que tecnicamente é pequena, assim, né? São 24 cidades, né? Hoje a gente... Mas as espalhadas têm de ter base, vamos dizer, da TV Sul, é Resende e Volta Redonda? A sede é Resende, tem uma sucursal um pouquinho maior em Volta Redonda, mais robusta, e sucursais menores, né, com salas pequenas, com escritório, que aí você tem uma pessoa do comercial e repórter, produtor e cinegrafista. Em Angra e Três Rios. Desse eu não sabia, não. Tem Angra e Três Rios. Três Rios, inclusive, a sucursal começou a funcionar no dia que eu cheguei na TV. 13 de outubro de 2009. Então a sucursal de Três Rios tem 15 anos. Fica até fácil guardar dessa maneira. E você falou que vocês estão colocando cada vez as pessoas, né, junto com vocês. As novas tecnologias vocês vão usando? Vocês vão usando o WhatsApp? Vão usando com certeza. E a pandemia também acelerou tudo, né? Sim. A pandemia acelerou tudo. Acho que a pandemia fez a gente utilizar recursos que naturalmente seriam usados, mas a gente precisou agilizar. Né? Hoje a gente usa muito... Porque assim, volto a dizer, na nossa estrutura de jornal, as entrevistas são muito importantes, né? Para ajudar a gente a preencher o tempo que a gente precisa preencher, mas, por outro lado, eu acho que também a gente procura o máximo possível que sejam entrevistas pertinentes, né? E com temas interessantes que interessam a todo mundo. Então, isso é tradicional no nosso jornal, essas entrevistas, né? Porque você pode perceber, eu não sei, 10 anos atrás, talvez, a gente tinha um jornal de 40 minutos. Agora a gente está com 1h10, meia hora a mais. Isso é muita coisa, né? Ao vivo, nossa senhora. E assim, esse jornal, por exemplo, aí já falando um pouquinho de operacional, todo dia a gente vê qual é o tempo do jornal daquele dia. Ele varia pouco de um dia para o outro. Não sabia. Então vamos supor, um dia ele está lá com... É que assim, especificamente nesse tempo que a gente está conversando,
a gente está com mais tempo ainda. Porque como não tem segundo turno na nossa região, a gente precisou abraçar o tempo do horário eleitoral, né? Onde tem segundo turno, passa o horário eleitoral. Onde não tem, o jornal local Tem que precisa compor ali. vai embora. Então, a gente tinha 40 minutos, virou 1h05, 1h10, e nesses dias, até quinta-feira agora, graças a Deus, tá com 1h25. Então, mas hoje, por exemplo, foi 1h24. Então, eu não posso fazer o jornal com 1h23:59, nem com 1h24:01. Ele tem que ter 1h24. Caraca. Então, a gente monta o jornal ao longo da manhã pensando nisso, e ao longo do jornal a gente vai ajustando. Mas quando chega no fim, a gente precisa encerrar no momento certo. Então, a gente vai ajustando isso ao longo do jornal. Se alguma coisa demandou mais tempo do que devia, ou do que estava previsto, a gente pega um assunto que é mais frio, que dá para esperar, a gente tira ele do jornal, com o jornal no ar. Tem umas matérias de gaveta, assim, que Nem devam a usar. matéria, cara. A gente está fazendo pouca matéria na J1. A gente está com muita entrada ao vivo na J1. Né? Muito obrigado. O RJ1 hoje é muito feito ao vivo, né? Com muitas entradas dos repórteres, as entrevistas que eu te falei. Mas enfim, a gente começou a falar disso da tecnologia, né? E aí, então, as entrevistas que já fazem parte do nosso jornal, o Skype ajudou pra caramba. A gente consegue conversar com médicos nos Estados Unidos, né? Como já fizemos algumas vezes. Então, até as plataformas, igual você falou, a pandemia obrigou eles a acelerarem, melhorar Sim. a conexão, melhorar a imagem, E o melhorar WhatsApp, cara, a gente não trabalha hoje sem WhatsApp. Né? Tanto para se comunicar entre a gente, como para receber sugestão de reportagem. Né? Se tinha Serra de Paracambi, agora fechou de novo, reabriu hoje. Mas fechou no fim de semana com a chuva. Né? 10 anos atrás, ia ter que despencar uma equipe lá para fazer imagem. Senão a gente não ia ter imagem da serra. Agora, cara, em 30 segundos a gente já tem. Alguém já manda um vídeo pra chove no vocês. WhatsApp. Né? E a gente usa. Né? Ainda tem aquele aplicativo que era para mandar vídeo para a TV Rio Sul? Tem, é uma plataforma, né? Plataforma, uma plataforma. Você entra pelo QR Code lá, é uma plataforma da Globo que você consegue mandar. Aí dá para mandar até foto, vídeo, também mensagem. Mas o WhatsApp acaba sendo mais rápido, né? A plataforma é interessante para a gente até para montar uma base, né, de colaboradores. Mas o WhatsApp acaba sendo um pouco mais prático, pelo menos para a nossa realidade. Mas ajudou pra caramba, cara. A gente tem olho agora no sul do estado inteiro. Mas aí o outro lado da tecnologia é fake news, igual vocês falaram. Ficaram a noite inteira vendo se o irmão do piloto realmente morava lá para ver se ele ia estar. Aí também o filtro tem que ser gigantesco. Né? Cara, eu acho que esse vai ser o nosso diferencial. Porque, assim, a gente tem uma concorrência muito forte hoje da internet e a gente precisa encontrar caminhos para continuar relevante. Né? Eu tenho certeza que a TV aberta tem vida longa ainda, né? Não foi que acharam que o rádio logo que a TV surgiu. Mas eu acho que já é preciso se pensar em longo prazo, né? As pessoas ainda assistem muito graças a Deus. Talvez nos próximos 20, 30 anos vão continuar assistindo, porque ainda talvez é a mesma geração, mas eu tenho minhas dúvidas se o pessoal mais novo vai seguir essa mesma linha. Né? Então a gente precisa encontrar caminhos, estratégias para conversar com todo mundo, sem perder, né? Então, e aí? E aí o desafio é descobrir o que vai diferenciar a gente e o que vai manter a TV aberta interessante, né? E atraente. Hoje, eu acho que essa é uma discussão super complexa, mas assim, trazendo de forma superficial aqui e resumida, entre tantas questões envolvidas, eu acho que uma delas é a credibilidade. Eu acho que a credibilidade... Tem uma chancela de ser você Exatamente. falando, né? Então, é mais um elemento para provar que a gente não pode errar. Né? Então, a gente hoje em dia tem que misturar a agilidade com a responsabilidade. Né? Porque, realmente, fake news o tempo todo, né? Às vezes a tentação de soltar logo uma reportagem, vou dar um exemplo que eu sempre dou, né? E olha que nem era em época de WhatsApp, isso porque isso já tem uns bons anos, deve ter uns, se bobear foi até antes da pandemia. Já tinha WhatsApp, mas não era como é hoje. Chegou uma notícia pra gente de que um empresário importante aqui da região, não vou nem dizer a cidade, que um empresário importante tinha sido preso numa operação da Polícia Federal, se eu não me engano. Todo mundo deu. Os jornais todos aqui deram. Os jornais regionais, né? Os portais, tudo deu.
fulano preso em operação e tal, mesmos detalhes. E a gente não deu, e a gente segurando. Eu lembro até que... E provavelmente gente do lado de vocês falou, vamos, gente, Exato, tá todo mundo falando. mas porque... Nem era eu diretamente envolvido, né? Falou a gente a TV, mas não foi eu quem tomou essa decisão naquele dia. Mas eu gosto de trazer esse exemplo. Enfim, as pessoas envolvidas nessa decisão preferiram não soltar naquela hora. Por quê? Porque a gente não tinha a informação da polícia ainda, né? Tinha uma série de informações que eu não me lembro nem de onde estavam vindo, não sei nem se alguma delas era de certa forma oficial, mas eu sei que a polícia não tinha falado. Então segurou até ter informação oficial da polícia, alguma coisa mais clara da polícia. Prendemos, não prendemos? Tá? Quando chegou, não era prisão, cara, era busca e apreensão. Nem era na casa dele, era uma empresa ligada aí de alguma forma. Mas não foi prisão, tem um abismo. Eu vi um pouco ao vivo esse rolê. Tem um abismo, né, entre uma busca e apreensão e uma prisão. E aí, cara, assim, eu gosto de trazer esse exemplo porque foi um dia que a gente usou justamente essa ponderação, né, e a gente fez jus à credibilidade. Se né, faz uns 5 anos atrás, eu acho que eu vi isso. Acho que esse tempo. E aí a gente segurou, todos os veículos dando errata, desesperados, e a gente não precisou, porque a gente não deu já passaram a notícia. Né? Então, cara, é um desafio diário. A gente também não pode demorar para soltar matéria, né? Nessa época com a velocidade da internet, mas a gente tem que soltar a reportagem minimamente embasada, né? Com informação correta, com conteúdo, né? O que a gente tem feito muito o G1 tem feito muito, que é, às vezes você, ainda mais em coberturas maiores, né, com notícias ainda mais relevantes e mais impactantes, é soltar com a primeira informação que tem. Né? É correta? É certa? Pô, você não tem detalhe nenhum ainda. Mais que seja rasa. Exatamente. O pessoal vai ver e vai ficar curioso, mas vamos soltar para a gente marcar presença. E o pessoal depois, em cima dessa reportagem, a gente vai atualizando, o pessoal vai acompanhando. Então isso acontece também. Mas ainda até assim juntando, ainda que seja uma frase. Mas se a frase está certa, se as informações têm base, polícia confirmou, né? A autoridade envolvida confirmou, é oficial. Então, é um exercício diário. E eu estava até aqui na cabeça para perguntar para você, querendo ou não, você entrou nesse assunto do futuro do jornalismo. Porque eu tenho uma teoria. Eu acho que as pessoas da geração do meu filho, que está com 2 anos e meio agora, eu acho que isso já tem sido visto em algumas coisas. Eles não querem ter casa própria, que aluga em qualquer lugar, tem internet em qualquer canto. Não querem ter carro, que também aluga, ou o carro vai andar sozinho, você só vai trabalhar. E eu não sei se vão querer fazer faculdade, que vão aprender de outra maneira. Não quer dizer que não vão aprender, vão ficar lá vivendo a vida adoidada. Então, realmente, o jornalismo também. E agora, inteligência artificial. Pô, tem vídeo para provar? Pera aí, tem. O cara vai no prompt ali, cria. Tudo isso são barreiras a ser quebradas também, né? Não, com certeza. Barreiras a serem quebradas e adaptações a serem feitas, né? Porque aí hoje você tem um leque muito maior de pessoas que vão para a internet. Todo mundo tem uma câmera. Exato. E não tem como parar isso, né? Aí eu volto na credibilidade, né? É a forma... Por exemplo, eu vi, por exemplo, fui num evento da Globo, de esporte, né? Isso já tem uns anos. E aí... hoje você tem uma pulverização, né? Muita gente falando de esporte e a Globo também tem um desafio, mesma coisa, mesmas palavras, de se manter relevante e de se manter atraente. E aí, no caso, aí estava falando muito do esporte. Aí, cara, a Globo falava, a gente continuar fazendo como a gente faz, porque ninguém faz como a gente faz. Então, e aí eu tô falando de técnica, você sabe, de equipamento, né? Tem uma diferença. Sim. Até vídeo do YouTube. Se não tem um áudio legal, uma luz legal, você não para pra ver, cara. Você não para pra ver. Então, assiste 2 minutinhos. Volto a dizer, entre tantas questões envolvidas, eu acho que a parte técnica ainda conta. Até por questão sensorial mesmo, né? De você parar pra ver. Né? Exato. Então, a forma de fazer bem feita também conta, né? Pra gente conseguir se manter atraente e relevante. Então, e eu acho que é isso que vai, pelo menos em curto, médio prazo, diferenciar, né? A gente continuar com a credibilidade. A gente vê isso, é uma satisfação pra gente, né? Pessoal, enquanto tem uns que só encaminham fake news sem nem ler, tem gente que só acredita quando tá no G1. Olha o tamanho da responsabilidade disso. Né? Alguma coisa errada ali pode errar, cara. Não pode errar, exatamente.
A gente erra, mas é sempre tentando acertar. Não tem displicência, né? Não... Soltar a notícia por soltar. Exatamente, tenha certeza que não tem. Não tem preguiça, não tem nada disso, né? Porque ninguém é perfeito. Mas a gente, quando erra, e graças a Deus são poucas vezes, é sempre tentando acertar. Mas com tudo isso em mente, cara, que é um desafio grande que a gente tem, de conversar com um monte de gente e de continuar fazendo jornalismo sério, com credibilidade, com apuração, com o que tem que ser feito. Não, e né? o público Porque de fazer vocês- diferente é muito fácil, cara. Sim. E o público de vocês, eu tava pensando aqui que a gente vai bastante em restaurante almoçar, então tá sempre lá passando vocês lá na telinha. Ou seja, vocês têm um grupo, provavelmente, de crianças que estão almoçando para ir pra escola, tem os pais que estão assistindo, tem o idoso que está assistindo, tem a galera que está em restaurante. Sim. É um horário muito estratégico, né? E o interessante, isso eu fazia quando era criança, e isso é também um mérito da firmeza da grade da Globo, de muita gente que se programa pelos programas da Globo, Aham. né? Então, o jornal acaba 1h, a pessoa tem que estar em tal lugar 1h30, 1h15. Ah, não, eu saio depois da RJ. Acabou a RJ, o Diego deu boa tarde, eu saio. Né? Então, como a gente tem esses horários muito bem definidos, isso ajuda também. E eu acho legal hoje quando criança me reconhece na rua. Isso eu acho legal. Porque é um indício de renovação, né? De que, de alguma forma, eu não sei se ela acompanha todo dia, eu não sei se ela entende o que está acontecendo no jornal, mas de alguma Se forma... só te vê na TV e acha legal. De alguma forma ela teve contato com a gente, né? E cabe a gente cativar também essas pessoas, né? Adolescentes e tudo mais. Então, acho um ponto positivo e animador que crianças e adolescentes reconheçam a gente na rua, né? Porque talvez uma preocupação é essa, né? Será que essa nova geração vai assistir a gente? Vê TV aberta? Então, eu fico muito nessa Então, dúvida. porque assim, tantos streamings aí. A gente está no celular também, Sim. no Globoplay, mas olha o tamanho da concorrência no celular, né? Então, é o desafio. O próprio WhatsApp já é uma concorrência, né? Sim, do celular. E como que funciona a sua rotina? Porque tem gente que deve achar que você entra ali no trabalho 11 horas, sai 1h30 e vai pra casa. 7 horas, cara. 7 horas. A gente chega às 7 horas para preparar o jornal. Porque apresentar é o de menos, cara. Apresentar é o de menos. O grosso mesmo é ao longo da manhã inteira. A gente tomando decisão, decidindo o que vai entrar, como vai entrar, alinhando tudo com os repórteres, alinhando tudo com a ilha de edição. Pode surgir uma emergência. Alinhando todas as imagens, né? E você vê, cara, é muito detalhe, cara. É muito detalhe. Né? Vou trazer uma coisa que veio à cabeça, mas você entender e que vale também para factuais, né? Para notícias importantes do dia a dia. Esses dias a gente está falando de maus tratos a animais, né? Então, e a gente tem algumas imagens lá, talvez quem acompanha diariamente já tenha reparado isso, a gente tem algumas imagens coringa, né? Que a gente guarda no nosso banco lá. Então a gente tem aquele famoso polvindo, né? Pessoa andando na rua, que serve para tudo. A gente tem... Independente da matéria. Né? Compras de Natal, aí volta a galera. E a gente usa muito hoje nas conversas, né? Nas entrevistas. Então, hoje teve uma entrevista, deixa eu lembrar alguma aqui. Hoje a gente conversou... Ontem, por exemplo, a gente falou de sífilis. Aí, Outubro Verde? Era isso? Outubro Verde. E eu tava no restaurante nessa hora. Então, aí a gente separa, até por questão estética e de sensorial também, para não ficar só a pessoa lá o tempo todo, para a gente ter uma questão estética, porque televisão é muita imagem, né? Então, quanto mais imagem, mais atenção do espectador E o você restaurante prende. que eu tava não tinha um som da TV. Mas chamou a nossa atenção o Outubro Verde. É, aí a isso gente aí. foi olhar É, embaixo o isso aí. que era. Você vê, isso aí é novo, cara. Isso aí você vê que funciona. Funciona. Né? Essa tarja. É GC que eu falo? Gerador de caracteres. A gente chama de título e subtítulo, né, pra gente. Então, todo editor que tá com aquele assunto, ele tem que atribuir um título e subtítulo para aquilo. Então, isso chama atenção. E a gente procura esse título e subtítulo tem que ser bem objetivo, esclarecedor, e às vezes até, dependendo do tema, você pode... uma vez o RJ2 do Rio. RJ2 do Rio. O 2, ele é um pouquinho menos flexível, né? O RJ2, ele é um pouquinho mais sério, né? Mas, essa vez, muito tempo, flagraram os golfinhos no mar. Fragmento de golfinho bonitinho no mar. Aí a tarja era juntos e shallow não. Porque a música tava em alta e tal. E os golfinhos pulavam juntos. A galera aproveita para um meme também, né? É mais um recurso que a gente tem para chamar atenção. Olha que legal que você falou. O Outubro Verde chamou a sua atenção. Então, certamente chamou a atenção de mais gente também.
Então a gente tem esse banco de imagens. Eu tô falando isso pelo seguinte. Então a gente tem um banco de imagens de cachorros, né? Cachorro, aleatório. Que eu não sei nem, acho que nem da região é. Mas é cachorro aleatório. Vamos falar qualquer assunto de cachorro. Vamos falar de... Esses dias a gente falou que o cachorro também tem câncer de mama. Mas até nesse vai cair no que eu ia falar. Porque teve uma entrada ao vivo que era sobre maus tratos a animais. Se eu não me engano, o repórter estava com um advogado, ou tinha um vídeo de um advogado, para explicar um pouquinho como é que funciona isso. Esses dias, não sei se foi na região, teve um menininho que entrou numa... Paraná. Foi no Paraná? Foi no Paraná. Nossa, se fosse aqui... 9 anos, né? 23 animais. Então, mas eu digo o seguinte, que a gente começou esse assunto com os detalhes do dia a dia. Maus tratos a animais. A nossa tentação, e se você for por osmose, se deixar levar e fazer o óbvio, para ficar mais interessante, vou separar umas imagens de cachorro aqui, para ilustrar um pouco a fala do repórter. Cara, mas é maus tratos a animais. E se na hora que está falando exatamente aquela palavra, né? Olha, então, para quem... Vamos supor que o repórter está falando, então a pena para quem maltrata o animal é de 3 a 5 anos de prisão. E está aparecendo um cachorro. Aí a pessoa está assistindo. Pô, esse cachorro é meu. Eu não maltrato meu cachorro. Pode achar quem tem aquela raça. Por que eles estão né? fazendo essa relação? Entendeu? Então, até nisso, no dia a dia, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado nas imagens que a gente separa para ilustrar as coisas. A gente tem que tomar cuidado na sequência de imagens que o repórter vai chamar para que combine na hora que ele chamar. Né? Hoje, por exemplo, a Maria falou dos 3 carros incendiados. 3 carros foram incendiados em Angra dos Reis. A gente tinha a imagem da câmera de segurança, que flagrou os caras botando fogo 3 da madrugada. A gente tinha a imagem depois dos carros já de manhã, já incendiados, que eram outras imagens. A gente tinha uma entrevista que ela conseguiu fazer com o cara da empresa. Então, olha quantas questões técnicas e operacionais você tem numa entrada ao vivo e quantas pessoas você tem que conversar para alinhar isso, para que no ar, e parece tão orgânico no ar, tão simples, né? Não é, cara. Já está formado faz tempo. É muito detalhe, é muita coisa que a gente tem que indicar, é muita coisa que tem que estar escrita, é muita coisa que tem que estar alinhada, é muita coisa que a gente precisa pensar em que tipo de problema aquilo pode dar. E nesses 15 anos já apareceu um plantão já? Plantão? Para eu sair de casa? Não, plantão da Globo. Não, nosso não. O plantão, isso quebra qualquer... O plantão da Globo é muito criterioso, cara. Ele é só coisa de rede mesmo. Então, eu tô falando, você tá no meio de uma reportagem, entra o plantão... perdão. Entra o plantão da rede. Cara, mesmo. Eu brinquei esses dias que sempre que ameaçam, nunca entra. Mas entraram poucas vezes. Rola uma ameaça? Desculpa, a palavra não é ameaça. Não, aviso. Aviso. Né? Eu também acabei reforçando. Aviso. Então o pessoal fica, atenção aí que pode cortar. E aí só que não entra a vinheta do plantão. Quando há uma interrupção do jornal, é uma interrupção mais seca. Né? Geralmente, no nosso horário, é quem está apresentando o JH, que já entra do estúdio JH como um plantão. Eu me lembro aqui, uma vez que eu interrompi... era alguma carta... Que uma vez eu fui na Globo de São Paulo e eles falaram, eu não vou lembrar agora, na época da faculdade, a média de vezes no ano que entra um plantão. Eu acho que era 5, era pouquinho. Mas é o plantão do plantão, então, isso aí é outra coisa. Porque esse plantão... Porque se tiver, uma chamada. Se tiver rolando alguma coisa de jornalismo já, por exemplo, se tiver no Hora 1, se tiver no Bom Dia Rio, Bom Dia Brasil ou no Nosso Praça, não precisa da vinheta. Eles vão em contato com a gente. Exatamente. Agora, se tá numa sessão da tarde da vida, tá numa novela e tem que ser naquela hora, aquela musiquinha aí vai já dá um aí vai cortar, já, né? Vai cortar qualquer coisa e vai entrar. Mas, cara, eles são muito criteriosos para isso, para não banalizar o plantão. Né? Então, eles têm usado... Eu não lembro o último que eu vi. Também não lembro. Graças a Deus, né? Também é um lado bom. Tanto que a gente tem um grupo e teve uma afiliada que usou a vinheta do plantão da Globo numa matéria. Que era uma matéria mais descontraída, eles meteram a vinheta. Nossa, cara. Foram advertidos ostensivamente. Não, eu lembro que na época de faculdade tinha um amigo meu que tinha a musiquinha do plantão como toque. E, tá todo mundo conversando, do nada as pessoas começaram a procurar TV, assim. E a gente tentando entender, porque a gente já sabia que era o toque dele. E ela, o que foi? Não, você não tá escutando plantão? Não, atende logo esse celular. Eu já tive mais meu celular do 24 horas, Jack Bauer. Que vai passando a numeração.
Mas, cara, é impressionante como essa música tá no... Tá no imaginário, Tá no né? imaginário Da nossa geração, pelo menos, né? 30 mais, assim. Acho que sim. Cara, acho que se sim. toca essa vinheta, todo mundo já procura na TV. É impressionante. Agora, falando um pouquinho, Diego, que a gente também já tá no limite ali. Aí, já? O Diego fora da TV, quais são Nossa os hobbies, Senhora! o que o Diego gosta de fazer? Tem mais uma hora agora? Já falou que gosta de tocar violão. Eu toco violão na igreja. Eu toco todo domingo na igreja. Eu gosto de futebol, sou flamenguista, não tenho jogado muito. É isso que eu ia perguntar se jogava também. Gosto de jogar também, cara, gosto muito, mas a rotina não deixa. A gente tem uma empresa de comida congelada. Aí, ó, vende seu peixe também. Pode Lógico, vender? deve. Tem peixe também, tem tilápia. Aí, ó, excelente. São Congelados. Se o arroba, Com K, o arroba tá aparecendo aqui na tela. com K aqui. e com U. Aham. K e U. Congelados. E aí tem isso. Aí tem a casa, né, pra cuidar, o Lucas pequenininho. Gosto muito de automobilismo, de Fórmula 1. Eu e meu irmão, há 10 anos, a gente vai em Interlagos, na corrida. Cara, eu assisti Fórmula Truck, Aham. que já achei sensacional. Fórmula 1 deve ser A sensacional. gente vai todo ano. Esse ano faz 10 anos. Cara, A maneiro. primeira vez que a gente foi em 2014. E desde lá a gente tem isso todo ano. A gente só não foi em 2020, né? Que não teve por causa da pandemia. Mas os outros anos a gente foi em Pô, todos. Fórmula Truck chegou um momento que eu já não sabia quem tava em primeiro. A gente já achava rápido. Imagina a Fórmula 1. Pô, muito louco, cara. Eles passam E o 330 por o hora. barulho deve ser muito doido. Ah, pra quem gosta, cara. Mas tudo E bem, não é só a corrida. tudo bem que o barulho diminuiu um pouco, né? Diminuiu bastante, mas ainda é legal. E não é porque você compra o ingresso no fim de semana inteiro, né? Sexta, sábado e domingo. Aí você tem acesso aos paddocks? Não, aí paddock. Tem, se você pagar 15 mil reais. É sério? Caraca. Acho que o último preço era 15 mil. E lota. É. Lotado. Caraca. Aí você vai, visita o box, passa lá. A gente Mas- fica geralmente no setor A, que é onde inaugurou aquela estátua grande do Senna, Aham. do busto, o rosto dele, né? A gente fica ali no setor A, que vem lá da reta da curva do café lá e passa a reta dos boxes. Mas quando chega nos boxes mesmo, aí já é outro setor. A gente vai até Aí quase mas na vocês largada. enxergam ainda. Não, de onde a gente fica, e a gente fica no mesmo lugar todos os anos, com o mesmo pessoal, a gente enxerga 80% do circuito. Caramba, pô, bastante. E tem telão também, Aham. dá pra acompanhar a corrida de boa. Tem rádio interna lá que narra. E a vibe também, com os amigos que a gente faz e tudo lá, e passa o dia inteiro. Porque a gente chega na fila 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã. Mas isso de domingo. Não, em todos os dias. Caraca. Claro que domingos tem que chegar ainda mais cedo. Nossa senhora, eu não sabia que era tão cedo assim, não. A sexta não precisa tanto, porque é Aham. treino livre. Mas o sábado, que já tem corrida sprint, por exemplo, desde o ano retrasado, você tem que chegar cedo, cara. Senão você Nossa, não não pega o sabia. lugar. Não pega o lugar. Aí você pega o lugar ruim. Cara. O Tá, portão- não é cadeira numerada. Não é. O portão abre às 7. Então a gente costuma chegar 4h30, 5 horas. Caraca. E mesmo assim já estamos lá na meiuca da fila. Mas como a gente já conhece o pessoal também, às vezes a gente tem um pessoal do nosso grupo que eles dormem na fila, fazem churrasco lá e tal. A gente não chegou nesse estágio ainda. Ainda. Só que quando a gente chega na fila, a gente não vai lá pra frente. A gente fica mesmo onde a gente tá, troca ideia e qualquer coisa eles guardam Aham. o lugar lá pra gente. Mas a gente costuma ficar no mesmo lugar. Então eu gosto disso tudo. Gosto muito de esporte, gosto muito de cinema, de filme, de série. Dá pra fazer uma parte 2 só com seus hobbies, então. Nossa senhora, sem dúvida. Cinema, eu tinha vontade de fazer cinema também, de faculdade. Cogitei na época. Porque eu gosto demais até hoje. Leio muita crítica de cinema. Você desde que saiu no cinema, você tem que ir lá assistir. Exato, eu fico 2 horas vendo filme e mais 2 horas lendo e assistindo as críticas. Eu acho muito legal. E... Hoje em dia tem o YouTube que facilita também, né? Então, eu gosto muito de ler também, Aham. mas tem muito canal no YouTube que eu sigo que eu gosto de ver o que os caras estão achando. E procuro não ver nada antes, né? Quando eu tenho tem vontade spoiler de ver ali, o né? filme. Adoro. E só para aproveitar o momento do jabá, a minha esposa também tem um estúdio fotográfico. Não, a gente coloca o arroba aqui também. Eu não sei quando você vai publicar. Segunda-feira já, se Deus quiser, na segunda-feira que vem. Ensaios de Natal aí abertos, Aí, isso aí. em Resende lá, fácil acesso, logo na entrada da cidade. Qual que- Gabriele Gavazzi Fotografia. Aí, ó, o arroba também tá aqui aparecendo aí. na tela e na descrição. Muito obrigado. Não, tem que vender o peixe mesmo. Mas, pô, dá pra fazer mais uma hora aí. Dá, não, isso aí, a gente combina uma parte 2, faz um bem bolado. Posso contar uma história da Fórmula 1 rápida? Que Lógico. é engraçada? A gente estava saindo, uma vez indo embora, e é aquela galera saindo, né? Embora o autódromo é gigantesco. Mas só uma dúvida antes, assim.
da onde você tá, você também tem aquele acesso a lá ver depois os ganhadores e tal, vai pra pista. Não é que tem acesso, isso aí a gente invade. Né? Ah, é? Não sabia. Eu achava que era acesso. O pessoal... Cara, pra você ter uma ideia, ano passado que eu vi isso, depois de 9 anos, eu nunca tinha reparado desses caras lá. Tem muita gente que vai de grupo, uniformizado, né? Aham. O pessoal que fica com a gente vai, mas até hoje não conseguiu camisa. Mas tem muito grupo que vai de camisa, uniformizado e tal. Porque, cara, é o maior evento, se eu não me engano, é o maior evento da América Latina. Porque leva 130 mil pessoas todo dia. Né? Então, se juntando tudo, é claro que... Mas, enfim, é muita gente. E movimenta bilhões de reais em São Paulo. Então, se não for o maior, é um dos maiores eventos, não só do Brasil, mas da América Latina. Ali, exatamente. Então é muito grande, cara. É muito grande, é muita gente. A gente já encontrou no metrô gente que tinha vindo da Dinamarca, só para ver o Magnussen correr. Caraca. Já encontramos um alemão, já encontramos um japonês, né? Então movimenta muita coisa. E aí quando vai para a pista, aí tem um grupo que é o pessoal, a turma do alicate, que é o pessoal que vai cortar a grade no fim da corrida para entrar para a pista. Mas todas as corridas que eu vejo no mundo... Sim, mas nunca é liberado. É sempre desse jeito. Por que já não faz um portãozinho? Sabe que a galera vai fazer? O pessoal corta a grade. Mas eu acho que já virou tradição também, né? Exatamente. E eu acho que virou tradição e tem... O pessoal conhece os limites também, né? Sabe? Nunca deu problema. Pô, porque é o finalzão para você ver o cara erguendo o troféu. Cara, mas aquela galera toda que você vê em frente ao pódio... e depois informalmente posso te mostrar aqui os vídeos, mas aquela galera toda que você vê passou por um buraco só. Caraca! Isso é sensacional. No máximo 2 ali. Mas. Quando é um grupinho maior. O pessoal corta, cara. O pessoal corta, você tem uma muretinha pra pular, aí o pessoal vai ajudando. Caraca! É a irmandade. Aí. Mas é assim, a gente já foi 2 ou 3 vezes. A primeira vez eu fiquei cabreiro, cara. Meu irmão foi sozinho. Mas depois eu fui também. Aí teve um dia que a gente tava saindo, e meu irmão, e por 2 anos a gente ficou em um setor que tinha um convênio com a Petrobras e a comida e bebida era liberada. Open food, Nossa, eu não bebo, tomei muito refrigerante. Tomo cerveja muito esporadicamente. Mas meu irmão bebe. E aí ele saiu com uns 3 copos de cerveja, cara, além de todas que ele tinha bebido ao longo do fim de semana. Aí estamos saindo e a gente passou por muita gente na rua, né? Você imagina aquela galera. Cara, imagina um Maracanã saindo junto. 60 mil pessoas. Imagina, tipo, 2,5, 3 Maracanã saindo. Só que assim, espalhados, né? Mesmo assim, é um fluxo muito grande. Aí é uma vibe legal, né? E tudo mais. Todo mundo tá torcendo quase que pra mesma pessoa. Aí a gente tava passando por sabe aquelas casinhas antigas com muretinha assim na altura da cintura? E tinha um pessoal jogando bola naquela varandinha, uma varanda pequena, antiga, com aqueles ladrilhozinhos, uma casa antiga. E o pessoal já maior, adulto assim, né? Não sei, 4, 5 pessoas bateram uma bola assim, do tamanho dessa sala aqui. E como a muretinha tava na altura nossa, assim, o meu irmão não tava conseguindo levar mais as cervejas, né? Tava me incomodando pra gente sair. Ele... E aí, galera, vou deixar uma cerveja aqui pra vocês e tal. Aí os caras que estavam sorrindo, jogando bola, na mesma hora fecharam o semblante assim. Ô, irmão, nós não bebe não. A gente olhou pra cima, cara, era um lugar de reabilitação. Nossa! Seu irmão tentando tirar todo mundo dessas coisas. Evitando a todo custo. E ver alguém oferecendo na porta. Uma das várias histórias. Caraca. Seu irmão também dá um podcast, pelo jeito. Com certeza. Então, Diego, só tenho que te agradecer, porque o nosso tempo aqui é curto. Mas, já? Mas possibilita da parte 2, 3. Sim. Dá para inventar várias coisas. Mas a gente quer saber se tem alguma mensagem final para os telespectadores aí. Poxa! Cara, eu sou muito religioso, né? E eu costumo e procuro, no meu dia a dia, sempre ponderar muitas coisas, não só por ser religioso, mas acho que bom senso, tudo conta, né? Então, eu sou avesso à confusão, a tudo. Então, eu tento no dia a dia sempre relevar as coisas, sempre ponderar, sempre ver o lado positivo, sempre falar com educação, e mesmo nas vezes em que é preciso firmeza, né? Gentileza também na firmeza. Então, eu queria, num mundo hoje tão dividido, né? Tão cheio de intolerância,
pessoal... Tudo é sim ou não, né? Não tem um meio termo. Enfim, eu deixo essa mensagem de tolerância, de ponderação, de bom senso, de paciência, de bondade, de gentileza, de delicadeza. Deixo essa mensagem para que as pessoas sejam mais tolerantes, mais delicadas e tenham uma vida mais leve. Sensacional. E também a gente aproveitando, você é uma indicação da Sol, que esteve aqui com a gente, tá aqui aparecendo o card da participação dela. E quem que você indica também para passar uma hora aqui trocando ideia com a gente? Pô, cara, você me falou isso antes, passou uma hora e eu não consegui pensar em ninguém. Pode me mandar depois. Eu posso mandar depois? Pode, manda pelo Instagram, pelo WhatsApp. Vou mandar depois. Qualquer pessoa, qualquer história. Eu vou pensar com calma, bem bacana. Não, tranquilo. Então, só quero agradecer novamente. O episódio sai já segunda-feira. Maravilha. Episódios novos toda segunda-feira, galera. E até a próxima. Até mais.